Para a nossa última conversa, que é com o Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, está aqui já conectado com a gente. Oi, Zanin, como você está? Tudo bem? Tudo, Thalita, e você, querido? Tudo certo, na resistência de sempre, né, Zanin? Vamos logo É já isso aí. trazer a estreia no cinema, que é um filme tunisiano, O Homem que Vendeu Sua Pele. Assim, uma história super macabra, inclusive, né? Um homem que vende a pele para um grande artista fazer uma tatuagem lá e ele se torna uma obra viva, enfim. Conta pra gente sobre esse filme, então. A sinopse você já deu a parte principal, né? O interessante é isso, é um cara que é um refugiado, né? Ele sai da Síria, vai para o Líbano, né? E ele quer ir para a Europa. E ele não tem condição de viajar, porque os refugiados não são bem-vindos, né? Então ele recebe essa proposta de ceder, vamos dizer, as costas dele para que um artista desenhe e faça uma obra de arte nas costas dele. É um artista badaladíssimo, né? E a mensagem, vamos dizer, do filme é o seguinte, né? É a seguinte, que essa pessoa se transforma numa obra viva, portanto se transforma numa mercadoria, e como mercadoria, ele pode atravessar as fronteiras. Qualquer fronteira do mundo, ele pode ir para a Europa, pode ir para os Estados Unidos, pode viajar à vontade, porque as mercadorias viajam, as obras de arte viajam, mas as pessoas não podem viajar. Existem os desejáveis e os indesejáveis. É um filme que elabora essa ideia em torno assim dessa, vamos chamar de uma fábula contemporânea, né? E, portanto, é um filme extremamente crítico em relação ao nosso estado do mundo, nosso estado do mundo dominado pelo neoliberalismo, né? Em que as pessoas sofrem muitas restrições, mas o círculo de capitais e de mercadorias, esse é completamente livre, porque esse é o mundo dos negócios, né? Então, esse é acho que a estreia mais interessante que tem, é uma semana relativamente fraca de estreias no cinema, mas por sorte nós temos festivais e streaming para compensar isso aí, né? Mas fica a dica desse filme, que é um filme interessante. Interessante, uma imagem bonita, inclusive, também, né? Vamos falar agora sobre Uhum. o festival Olhar de Cinema, o Festival de Curitiba, mas que está numa versão online, né? Mas são 77 filmes. Conta para a gente mais. Então, esse é um festival já tradicional no calendário brasileiro, né? Ele está na 10ª edição, e ele é um festival que tem essa ênfase em filmes, vamos dizer assim, independentes. São filmes que saem um pouco daquele ramerrão do filme comercial, dos filmes previsíveis. Ele aposta em cinematografias que tragam alguma coisa de novo para a gente, para os cinéfilos, para as pessoas que gostam de cinema. E ele é tanto nacional quanto internacional, né? Então ele traz esse número de filmes que você falou, são 77 filmes, entre longas, médias e curtas metragens. E está também, como boa parte, a maior parte dos festivais, está em versão online, né? Esses filmes podem ser acessados. Ele não é de graça, mas os filmes custam R$ 5 o aluguel. A pessoa tem que fazer um cadastro lá, ver a plataforma, ver do que se interessa e comprar esses filmes por R$ 5. Os filmes não passam todo dia, então você tem que ver a programação, eles ficam disponíveis durante 24 horas. E tem alguns filmes muito interessantes, né? Para as pessoas verem. Eu ainda não vi nem um terço do festival, eu estou no começo dele, mas já vi muita coisa boa. Que eu cito esse filme chamado O Bom Cinema, que é um filme brasileiro, do Eugênio Pupo. É um filme que se debruça sobre a Boca do Lixo, que era aquele cinema que se fazia na região central de São Paulo, se fazia com muito pouca grana, se fazia com pouco dinheiro, mas com muita vontade, com muita garra e com muita criatividade. E destacou nomes famosos para o cinema brasileiro, como Carlos Reichenbach, como Rogério Sganzella e outros, talvez menos conhecidos, como João Calegaro, João Silvério Trevisan, que foi cineasta, mas é também um grande escritor. Essa gente toda se lançou na boca do lixo. E o Eugênio Pupo, que é fã desse cinema que se fazia lá, o cinema chamado marginal, né?
ele faz um documentário muito legal. Ele pega uma antiga entrevista do Carlão Reichenbach, de 1977, para um programa da TV Cultura, e ajunta várias imagens de filmes, imagens da época, da gente. Ele nos conduz como que a uma viagem àquele tempo, final dos anos 60, começo dos anos 70, um Brasil em transe, um Brasil em plena ditadura militar, sob a vigência do AI-5, que extinguia qualquer direito individual das pessoas, um clima de terror, mas, paradoxalmente, também um clima de muita criatividade e de muita rebeldia. Né? É a época do cinema marginal, esse cinema que ele está falando, é a época da Tropicália, dos tropicalistas, né? É a época do desbunde hippie, né? E é a época também da resistência armada ao regime. Então, tudo isso compõe um país em transe, como o próprio Glauber Rocha já tinha feito no seu famoso filme Terra em Transe, que era um filme que prefigura um pouco tudo isso, que é um filme de 1967. Tudo isso está nesse documentário do Eugênio Pulp, que eu recomendo vivamente. E ontem, Thalita, vendo um outro filme na programação, eu vi um filme turco chamado O Protetor do Irmão, da Turquia, né? E eu lembrei de você, porque você disse que você sofre muito, mas sofre prazerosamente com esses filmes de criancinha, e esse é um daqueles filmes para você chorar assim, litros e litros de lágrimas, mas sem nenhuma apelação. É a história de um internato, né? Da Turquia durante o inverno, um internato nas montanhas, com 35 graus abaixo de zero, e um menino é submetido a um castigo cruel e desmaia e fica à beira da morte, e aquilo, o internato está praticamente isolado pela neve, o único carro disponível não consegue sair, eles não têm sinal de celular, tem uma maior dificuldade em chamar uma ambulância. Então, é um filme que é um thriller, é um filme de suspense, mas ao mesmo tempo é um filme de denúncia de maus tratos a crianças, assim, de uma educação punitiva e cruel. E também é um filme sobre solidariedade, porque existe um menino que é um coleguinha desse que ficou doente, que faz de tudo para salvar a vida do amiguinho. É muito bonito o filme, muito bonito. Ele participou de vários festivais internacionais, foi muito bem recebido. E olha, é um momento muito bom do cinema da Turquia. Eu tenho visto coisas muito interessantes desse cinema. Eles estão filmando muito bem e eles têm assim uma noção estética do cinema assim muito apurada. Gostei desse filme. Fica uma dica, veja aí no final de semana. E esses filmes que eu vi, todos eles se repetem. O festival tem esse sistema. Passa uma vez e depois esse filme é repetido alguns dias depois. Então, essas dicas que eu coloquei. Gostei muito também do novo filme do Júlio Bressani, Capitu e o Capítulo, que é uma adaptação livre, vamos dizer assim, do romance de Machado de Assis, Dom Casmurro. Gostei de um documentário chamado Zinder, do Níger, também, sobre um bairro desse país, onde está, vamos dizer assim, os mais discriminados do país, e é uma pessoa daquele bairro, uma mulher daquele bairro que consegue entrar naquele ambiente e filmar as pessoas e ver as aspirações das pessoas, as dificuldades que elas vivem. Também é um documentário muito interessante a ser visto. Então, ficam essas dicas preliminares. Todos esses filmes, como eu disse, têm repetição. Olha, tem o link, inclusive, pessoal, olhardecinema.com.br. Esse esquema que o Zenin já falou, você paga R$5 pelo filme e ele fica disponível por 24 horas para você acompanhar, tá bom? olhardecinema.com.br. E agora vamos falar, para finalizar, sobre os prêmios Platino, que é tipo o Oscar do cinema ibero-americano. Então vamos trazer, o Zenin vai trazer o principal filme, a principal série. Traz pra gente, Zenin. Então, saíram dia 3, agora de setembro, saíram os prêmios Platino, que são, como você falou, é a principal premiação mais badalada atualmente do cinema ibero-americano, quer dizer, da América Hispânica, da Espanha e Portugal na Europa. É um filme que, então, abrange esses países, né? E eu trouxe essa dica para vocês,
pelo seguinte, porque os dois premiados principais estão disponíveis nos nossos serviços de streaming, então podem ser vistos. Um deles, inclusive, que ganhou o melhor documentário, é aquele chileno Agente Duplo, que a gente já falou aqui, a Cissa ama esse filme, né? E ele está disponível na Globoplay, e ele ganhou como melhor documentário. Mas o filme mais premiado foi esse colombiano, A Ausência que Seremos, do diretor Fernando Trueba, que é um diretor espanhol. Ele filmou na Colômbia. É uma história verídica de um médico idealista e defensor dos direitos humanos, né? Um médico que serviria de exemplo para muitos médicos que nós temos atualmente no Brasil, um filme que seria interessante para a classe médica assistir, né? A medicina como sacerdócio, aquela medicina que quer realmente fazer o bem dos outros, né? E esse personagem, ele se chama Héctor Abad Gomes, é um personagem real. Ele vive em Medellín, no meio de uma cidade, de uma sociedade totalmente conturbada e dominada pela violência do narcotráfico, né? E ele tem um fim bastante triste. O filho dele escreve a biografia do pai, e essa biografia que é filmada. Ele é interpretado, Thalita, por um ator espanhol magnífico, que é o Javier Câmara. Quem é fã dos filmes do Pedro Almodóvar conhece esse ator. É um ator magnífico e ele tem um trabalho extraordinário no Fale com Ela, que é um dos filmes do Almodóvar. Então, um filme muito legal, muito emocionante para se ver, né? E a série que ganhou o prêmio como melhor série ibero-americana foi uma série espanhola chamada Pátria. E essa eu recomendo assim, mas vivamente a todo mundo. Eu estou terminando de ver, não vi ainda. Sabe quando você vai devagar, fala, só faltam 2 capítulos, eu não quero gastar, quero ver aos pouquinhos, para ela não Sei. acabar. Porque ela é maravilhosa, essa série. Ela se passa do País Basco, na época da ação do ETA, que era o grupo armado que visava o separatismo no País Basco. E a história é a seguinte: são 2 famílias que estão no centro da ação. Uma dessas famílias é a família de um industrial que é assassinado pelo ETA. E a outra família, um dos filhos dessa família, é militante do ETA. E as 2 mães das 2 famílias são amigas íntimas, as famílias são muito próximas, e uma está de um lado e outra está do outro. É um estudo fantástico sobre aonde a violência pode levar e sobre aonde a polarização e a intolerância política podem levar a uma sociedade. É extraordinário esse filme e o livro que é escrito por um escritor basco também, chama-se Fernando Aramburu, chama-se Pátria. O livro já está editado no Brasil também, já chegou antes da série. Então, é uma dica assim, preciosa. Não percam essa série, está na HBO Max. Que bacana, acho que a gente conseguiu dar assim uma geral nos principais temas. Ficou coisa, é claro, para a semana que vem, mas é isso, na próxima semana a gente traz tudo de volta. Zanin, a Cissa está falando aqui que você está garantindo o final de semana dela e acho que de muita gente também que está nos acompanhando agora. Zanin, um beijo enorme para você, fica bem e até semana que vem.